E aí, rapaziada, tudo bem? Quem fala é o professor Macedo. E hoje vou continuar com vocês aí a nossa sequência de aulas aí de química orgânica, ok? E vamos comentar aí hoje um pouquinho sobre uma função orgânica de nome de hidrocarbonetos, né? Então o nome da função hidrocarbonetos, né? Mas o que são esses hidrocarbonetos, né? Então o hidrocarboneto, né? Todos os hidrocarbonetos, então eles nada mais são, certo? Do que compostos que são formados pelo que e pelo que? Compostos então formados lá por carbono, né? E esses carbonos vão apresentar aqui também ligações com hidrogênios. Então todo composto formado apenas por carbono e hidrogênio é quem? É um hidrocarboneto, certo? Vamos lá. Gasolina, né? O gás, certo? Se pegar, por exemplo, o óleo diesel, certo? Se nós pegarmos aí a graxa, né? Então existem diversas aplicações desses hidrocarbonetos aí, né, no nosso cotidiano, certo? Então os hidrocarbonetos, o que eles são? São os derivados de petróleo, certo? Existem três classificações aí para esses hidrocarbonetos, né? Então eu vou colocar aqui no canto para vocês as três classificações três classificações que eu vou comentar com vocês aqui, certo? Então vamos dividir eles em três grupos, ó. Vamos dividir aqui em três grupos. Quais grupos nós vamos falar aqui hoje? Os alcanos, certo? Aí nós vamos comentar aqui sobre os alcenos e vamos comentar aqui por último sobre os alcinos, né? Mas que nome doido é esse? Alcano, alceno, alcino, hidrocarboneto. Vamos lá. Veja só comigo aqui, pessoal. Vou dar um exemplo para vocês. Vocês vão ver que é muito fácil lembrar desses três nomes que eu acabei de passar aí para vocês, né? Então vamos pegar um exemplo qualquer, ó. Vou colocar um exemplo aqui para vocês, né? Ó. Deixa eu só trocar a cor, né? Voltar para minha cor original aqui. Então, ó, vou colocar esse exemplo aqui, ó. Carbono, carbono e carbono. Aqui eu vou colocar, vou colocar mais um carbono aqui para ficar com 4, né? Então, ó, vou ter aqui, ó. Essa aqui já é outra, tá, pessoal? Nós vamos separar ela aqui, ó. Beleza? Mais um carbono aqui. E aqui separando, né, ó. Nós teremos aqui mais 4 carbonos. Beleza? Então vejam só. Deixa eu pegar aqui as ligações. Vamos fazer as ligações, ó. Simples, 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 né? Vamos fazer aqui todas as ligações simples, por enquanto, beleza? E depois nós vamos continuar com ela aqui. Agora nós vamos completar com quem? Vamos completar lá com hidrogênio. Então, ó, um hidrogênio aqui, um aqui, CH3. Aqui CH2, aqui CH2 e aqui vai ter o que? CH3. Aqui eu não vou completar por enquanto, porque antes de completar eu vou introduzir aqui uma ligação dupla, certo? E aqui eu vou introduzir agora uma ligação do tipo tripla. Agora eu vou completar. Então vamos lá. CH3. Aqui, ó, vai mais um hidrogênio só porque já tem uma ligação dupla. Aqui vai mais um hidrogênio e aqui vai formar um CH3 no final. Aqui eu vou ter um CH3, né? Nesses dois carbonos eu não coloco nada porque eles já estão fazendo as suas 4 ligações e eu vou colocar aqui nesse último, né? CH3. Agora veja só, pessoal, veja só o que nós vamos fazer aqui, ó. Vamos colocar então a fórmula molecular desses três compostos, né? Qual seria a fórmula molecular desses três compostos? Esse primeiro aqui, ó, é um C4, certo? Esse segundo é um C4 e esse terceiro é um C4. O que vai diferenciar aqui vai ser o número de hidrogênio, certo? Então, ó, isso aqui é um C4H. Bem, aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então ele é um C4H10, certo? Já esse segundo aqui é um C4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, né? Ele é um C4H8, beleza? E esse terceiro aqui é um C4H6, né? Então, ó, observem que as três cadeias são abertas, né? As cadeias então são normais, não são ramificadas. Mas essas duas últimas aqui são cadeias do tipo insaturadas, beleza? Prestem atenção aqui no seguinte, pessoal, ó. Vamos pensar aqui primeiro, né, de uma forma aí de nós guardarmos aí a classificação dessas cadeias, né? Ou a classificação, na verdade, desses hidrocarbonetos, beleza? Veja só aqui, pessoal, ó.
eu tenho 4 carbonos, né? Eu tenho 4 carbonos. Vocês vão concordar que se eu dobrar esses 4 carbonos, né? Se eu dobrar esses 4 carbonos, eu vou ter, na verdade, então, um número 8, né? Então, na verdade, assim, não que eu esteja dobrando os carbonos, mas o número 4, que é referente ao número de carbonos, se eu dobrar ele, eu vou ter um número 8, certo? E de 8, para mim chegar nesse 10 aqui, vai me faltar mais quantos? Então, vai me faltar mais 2, certo? Bem, já volto e falo sobre isso daqui. Se eu dobrar esse número de carbonos aqui, ó, mas não dobrar o número de carbonos, mas exatamente ou somente o número 4, certo? Se eu dobrar esse número 4, certo? Eu venho aqui para o número 8, certo? E aí, se eu pensar o seguinte, né? Ó, de 8 para que eu chegue nesse 8 aqui, eu não preciso fazer nada, porque ele já é 8, certo? E se eu voltar agora, ou terminar aqui com esse último exemplo, eu teria também dobrando o número de carbono, seria um número 8, certo? E para mim chegar aqui nesse 6, né, ó, vocês vão concordar comigo que eu precisaria tirar 2, né? Então o que eu tenho aqui? Eu tenho de um lado 8, 4 mais 4, 8 mais 2. De um lado 4 mais 4, sem precisar fazer nada porque já chegou no 8. E de um outro lado 4 mais 4, 8, menos 2 para chegar aqui no 6, certo? Compostos que apresentam esse tipo de situação aqui, eu vou chamar eles de alcanos, certo? Então, ó, quando você tem um número, certo, de carbonos, então vou lá pegar, por exemplo, assim, ó, você tem lá um número qualquer de carbonos, vamos supor que você tenha lá C20, né, ó, C20. Aí você dobra esse número, você vai lá para um 40. Aí, ó, você colocando mais 2, você tem 42. Então, quer dizer que se eu tenho compostos com essa característica, aqui eu teria um C20H42, certo? Então, assim, não é esse caso aqui agora. Mas entenda comigo o seguinte. Se eu dobro e coloco mais 2 e chego no número de hidrogênios, eu tenho o que eu chamo de alcanos, certo? Já agora, esse segundo exemplo, ó, esse segundo exemplo aqui, ó, quando eu dobro e já chego no número de hidrogênios, né? Se eu tiver, por exemplo, isso aqui, ó, vamos supor que eu tenha um C10. Aí eu dobro, vou chegar num C20. Aí eu vou ter um alceno. E quando eu tenho exemplos como este aqui, número 3, né? Onde eu dobro e preciso retirar 2 para chegar no número de hidrogênios, eu vou ter um alcino. Então, se eu tivesse aqui, por exemplo, um mesmo C10. Então, ó, ali deu C10H42, depois deu C10H40 e aqui daria um C10H quanto? Daria um C10, aí vamos dobrar, daria então 20 hidrogênios, menos 2, 18, um C10H18, certo? Então esse último aqui é um alcino. Então observe o seguinte, ó, vamos então pegar aqui um exemplo qualquer, ó. Quantos hidrogênios eu tenho quando eu tenho um alcano com C10, né? Ó, quando eu tenho um alcano com C10, qual é o número de hidrogênios que eu vou encontrar, né? Quando eu tenho um alcano com C10, qual é o número de hidrogênios que eu vou encontrar, né? Então esse aqui é um alcano, né? Veja só, se eu vou dobrar então o número de carbonos, eu tenho C10, então 10, 10, 20, eu vou encontrar então 42 hidrogênios, aliás, né? C10, C10, 20, eu vou encontrar 22 hidrogênios, certo? Se eu tenho também aqui no caso, ó, vamos supor que eu tenha lá um alceno com 10 elétrons, né? Ou 10 elétrons não, com 10 carbonos, e eu quero saber também quantos hidrogênios eu teria, né? Então vejam só, esse segundo exemplo aqui é um alceno. Se o alceno é somente o número de hidrogênios é igual ao dobro de carbonos, então se eu tiver C10, eu vou ter H20, beleza? E aí, por último, nosso último exemplo aqui seria um alcino, né? Então, se eu pegar, por exemplo, aqui, ó, vamos supor que eu tenha lá um C10, certo? E eu venho e quero saber também quantos hidrogênios eu teria, certo? Se é um alcino, né? Então seria 10, 10, 20, menos 2, então eu teria um C10H18, beleza?
veja só como eles ficariam aqui embaixo. Ó, vou pegar aqui o primeiro exemplo. Então, ó, eu cheguei ali em um C10, né? Então eu vou ter, ó, vou fazer da forma mais fácil, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então esse aqui vai ser um alcano. Aí o segundo é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Lembre-se que o alceno, ele tem a presença de uma ligação dupla, beleza? E o último exemplo, que seria o alcino, seria 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E lembrem-se que o alcino tem a presença de uma ligação do tipo tripla. Então, ó, esse primeiro aqui, né, ó, esse primeiro aqui, beleza? Ele é o meu alcano, né? Então vejam só, cada cantinho desse aqui tem um átomo de carbono. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aqui eu vou ter H3, H2, H2 e assim por diante até chegar nesse último que é um H3, certo? Então eu vou acrescentar aqui, ó, para vocês verem mais ou menos como ficaria, né? Então aqui eu vou ter, ó, um H3, aqui eu vou ter um H2, aqui eu vou ter um H2, ó, H2 novamente, H2 novamente e vai indo assim por diante, certo? Então eu teria aqui no caso, ó, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, certo? Então, ó, C10H22, exatamente, dobrou o número 10 mais 2 e eu tenho aí alcano, beleza? Agora veja só o alceno na verdade, ó. Aqui, então, ó, aqui eu vou ter um CH3, aqui eu vou ter um CH2, aqui eu vou ter um CH e aqui eu vou ter um CH. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, né? Então agora ficou mais fácil, né? Quando a gente vai passando parte por parte, é fácil de contar os mesmos, certo? Então, ó, C10H20 deu exatamente o dobro, certo? E nesse último exemplo, que é o alcino, ó, eu vou ter aqui também, ó, um CH3, certo? Aqui eu não vou ter nada, porque eu já tenho a ligação tripla, então, ó, 1, 2, 3, aí aqui eu vou ter 4, 5, certo? 6, 7, aqui 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 e 18, certo? Então vejam só, deu exatamente aí igual aí nossas cadeias, né? Tem que dar igual mesmo. Então fica fácil de nós identificarmos aí quem é um alcano, quem é um alceno e quem é um alcino, beleza? Bem, essas cadeias que eu representei aqui, elas vão representar aí a fórmula estrutural condensada, certo? Então, nós não pode esquecer que isso daqui é a mesma coisa que CH3, né, ó. Aí vai ter lá, ó, CH2 e vai indo assim por diante, né? Então a gente fez aqui uma forma rápida para nós classificarmos aí os mesmos, beleza? Bem, acontece o seguinte, pessoal, vamos pensar assim. O alcano, ele é aquele que só tem as suas ligações simples. O alceno é aquele que apresenta uma ligação dupla. O alcino é aquele que apresenta uma ligação tripla, certo? Mas pode acontecer de nós acharmos compostos aí que apresentem, por exemplo, duas ligações duplas na cadeia. Aí este exemplo aqui, ó, eu passo a chamar agora de não mais alceno, mas sim um alcadieno, beleza? Então, nós vamos ver aí na nomenclatura de hidrocarbonetos, né, que quando tem duas ligações duplas, eu uso aí uma parte do nome do composto como sendo diene, daí vai ficar mais fácil de compreender. Mas assim, ó, duas ligações duplas é um dieno, certo? E quando eu tenho, por exemplo, uma cadeia fechada, aí essa cadeia fechada, ela só apresenta carbonos e hidrogênios com ligações simples, eu vou ter aí um cicloalcano, beleza? Quando eu coloco uma ligação dupla, um cicloalceno.
e podendo existir na cadeia uma ligação tripla, um cicloalcino, certo? Então vejam só, a classificação dos hidrocarbonetos, basicamente, nós comentamos que é alcano, alceno, alcino. E na próxima aula aí, nós vamos comentar de forma específica como dar nome a estes compostos orgânicos segundo a IUPAC, ok? Então aguardo vocês aí, até a próxima.